4823 8949. Atendimento em Jacobina e região. Chegou mais um milagre da natureza. Gel do seu Carnal Baldo, um produto Flora da Amazônia. Bastam algumas aplicações e as dores musculares, machucados e inchações desaparecem completamente. Você nunca viu nada igual. Gel para massagem do seu Carnal Baldo. Não aceite imitações. O gel do seu Carnal Baldo é o amarelinho com a tampinha verde e tem a foto do homem do chapéu de palha. À venda nas casas do ramo e farmácias da sua cidade. Seis e 8. Rádio Jaraguá Gospel FM 100% Jesus. Os maiores talentos, os melhores locutores, o melhor som e a maior cobertura. Rádio Jaraguá FM 94,5. A palavra pastoral. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tua palavra. Graça e paz, meus amados irmãos, meus amados amigos, ouvintes da Rádio Jaraguá Gospel FM 94,5. Neste momento são 18 horas e 11 minutos na cidade de Jacobina, na Bahia. Hoje, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, está no ar o programa A Palavra Pastoral. Hoje, com o pastor Luiz Carlos, esse que vos fala, pastor da Igreja de Cristo aqui na cidade de Jacobina, na Bahia. Estamos ao vivo, além da Rádio Jaraguá Gospel FM 94,5, estamos ao vivo também pela Web Rádio Voz Evangélica. Todas as emissoras que fazem parte da Rede Voz Evangélica, que são 13 emissoras aqui no Brasil e uma emissora nos Estados Unidos, portanto são 14 emissoras da Rede Voz Evangélica, retransmitindo a nossa programação. Também a Web Rádio Igreja de Cristo em Aracati, no Ceará, e a Web Rádio Deus é Fiel, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estamos ao vivo também no Facebook, na Face Live, aí no perfil Rádio Jaraguá AM/FM aí no Facebook, e também no canal, no YouTube, o canal
Tá aqui, tá na bênção, o meu canal, que você pode ir lá, se inscrever. Já está dizendo, meu irmão, se inscrevendo nesse canal você vai estar na bênção, viu? Tá aqui, tá na bênção. É o canal, é só pesquisar. E todas as quartas-feiras nós temos essa live especial e também diariamente a gente tem live aí no canal. Hoje mesmo eu já tive 2 lives aí no canal Tá Aqui, Tá na Bênção. Nas quartas-feiras são 3 lives aí no canal Tá Aqui, Tá na Bênção. Então vai lá, se inscreve porque tem muita palavra de Deus. Tá Aqui, Tá na Bênção é o nome do canal. Olha, meus amados irmãos, hoje eu lhe convido para meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o que torna o homem maduro. É um tema que é muito importante ser abordado, ser estudado nas Escrituras Sagradas e ser compartilhado com o povo de Deus. Então hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu vou usar muito hoje o livro, a Epístola de Tiago. Hoje eu vou usar muito essa Epístola de Tiago aí no Novo Testamento. Quase toda a mensagem de hoje é baseada aí nessa Epístola de Tiago. Então, se você quiser abrir aí já a sua Bíblia na Epístola de Tiago, para ir conferindo os versículos, pode conferir. Não importa aí a tradução que você esteja usando, o que é importante é você conferir o que a gente vai dizer agora nesse momento. O texto que a gente vai usar como texto básico é Tiago, capítulo 1 e versículo 21, que diz assim: Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, meus amados irmãos, quando a gente se torna um homem maduro, quando eu falo um homem, está incluindo a raça humana, está incluindo a humanidade. Quando eu digo assim, o homem, estou falando de homem e mulher, estou falando da humanidade, ok? Então, quando o ser humano se torna maduro, ele vai perceber que é muito importante a gente receber a palavra com mansidão. Porque muitas das vezes nós perdemos uma orientação de Deus. Muita gente perde uma orientação de Deus porque não sabe receber a palavra com mansidão. Muitas das vezes a gente escuta a palavra, ouve a palavra e a gente esquece que aquilo é para o nosso bem. Que a palavra, quando ela vai de encontro ao nosso coração, que a palavra, quando vai de encontro à nossa vida, é para o nosso bem. Isso é o cuidado de Deus. Se você hoje, neste momento, está ouvindo essa palavra, está recebendo essa palavra em seu coração, é porque Deus, Ele tem um plano na sua vida. É porque Deus quer transformar a sua vida para melhor. É porque Deus, Ele quer que você se torne um homem cada vez mais maduro na presença de Deus e assim você possa ganhar a salvação da sua alma. Que é o que o texto aqui de Tiago, capítulo 1 e versículo 21 está falando. Rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Meu amado irmão, nós estamos fazendo uso aqui de uma palavra, de uma coisa que pode salvar a nossa alma. A pregação da palavra, ela pode salvar a alma de um pecador, desde que ele
creia e se arrependa dos seus pecados. Porque a palavra de Deus, ela torna, a palavra de Deus, ela traz fé ao coração dos seres humanos. Então, a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé você alcança no seu coração. Então, por isso que é importante a gente receber a palavra com mansidão. Receber, muitas das vezes, aquele ensinamento, aquela instrução da parte de Deus, receber com mansidão. E ser grato a Deus, porque quando alguém traz uma palavra de Deus para nós, é porque aquela pessoa quer nos ajudar. Agora, é bem verdade que não é toda palavra que sai de Deus, que vem de Deus. A gente sabe que existem palavras que, ao invés de ajudar, elas prejudicam. Não é toda palavra que vem de Deus, não é tudo que você vai ali guardar no seu coração. Você vai guardar no seu coração o que é bom, a palavra que vem da parte de Deus. Mesmo que seja uma exortação, a gente tem que guardar no nosso coração. Quando eu digo isso, que nem toda palavra que vem de Deus, é porque existe muita gente que, ao invés de ser usado por Deus, é usado pelo inimigo. E quer, muitas das vezes, ao invés de que você caminhe de pé e fique de pé, quer lhe derrubar, quer lhe derrotar, quer lhe perseguir. Existem perseguições de palavras. Existem perseguições. Então, o que acontece? Devemos nos tornar cada vez mais homens maduros. Alcançar a maturidade é algo que o ser humano deve alcançar. Você vê na Bíblia Sagrada diversos aconselhamentos que sugerem que devemos ser maduros, para que não sejamos mais meninos inconstantes, como está em Efésios 4:14, que diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então você vê aqui um conselho prático da palavra de Deus, que nós não devemos ser meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Se nós não alcançarmos a maturidade espiritual, qualquer vento de doutrina vai nos levar, qualquer um vai nos enganar, qualquer pessoa vai nos enganar. Mas quando alcançamos a maturidade espiritual e se tornamos pessoas constantes, firmes, como a palavra de Deus diz, sede firmes e constantes. É isso que a Bíblia nos exorta a ser. A Bíblia não nos exorta a sermos meninos inconstantes, mas a Bíblia ordena que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É por isso que a maturidade espiritual é importante. E hoje nós vamos meditar sobre isso. Você vê também aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, e versículo 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha mais um conselho prático aqui da palavra de Deus. Não devemos agir mais como meninos. É o que a Bíblia está aqui dizendo. Quando eu era menino, eu sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, logo que alcancei a maturidade, eu acabei com as coisas de menino.
Eu acabei com aquela inconstância. Um dia eu tô ali, muito animado, muito alegre, muito firme com o Senhor, mas em menos de 24 horas o camarada já quer se desviar. Por quê? Porque ainda é menino inconstante. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá do outro jeito. Não tem aquela firmeza. Então é isso que a Bíblia ela ordena, que devemos ser firmes, minha gente, e enfrentar todas as lutas do maligno. Olha, Deus nos dá toda a ferramenta necessária para nós vencermos o maligno. Você vê uma armadura espiritual na Bíblia que Deus dá, uma armadura espiritual. Você já viu lá o capacete da salvação, a couraça da fé, e por aí vai. Você vai ver muitas as armaduras espirituais que Deus nos dá para que venhamos resistir ao maligno, e ele fugirá de vós. Quando nós alcançamos a maturidade espiritual, a gente percebe isso e a gente não vai ficar preocupado com o que o inimigo diz, com que porque fulano tal disse isso, disse aquilo, lá se vai. Olha, meu irmão, fique tranquilo. Sua vida está nas mãos de Deus. E se sua vida está nas mãos de Deus, o inimigo pode ciscar pelo um lado, pode ciscar pelo outro, mas ele já está derrotado. A vitória é sua. A vitória é do povo de Deus. A vitória é daquele que coloca a sua fé em ação e coloca a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver, nesse momento, nós vamos ver aqui o que pode tornar o homem maduro. Como alcançar essa maturidade. A primeira coisa que a gente vai meditar aqui é sobre a questão do sofrimento. Por incrível que pareça, meu amado irmão, meu amado amigo, o sofrimento, ele torna o homem maduro. Algumas pessoas dizem assim: rapaz, homem que é homem não chora. E eu vou dizer para você que homem chora, que homem sofre, que homem muitas das vezes é preciso chorar. Você vê que Jesus ele chorou, né? Você vê na Bíblia que Jesus chorou quando viu que Lázaro tinha morrido e viu lá o sofrimento das irmãs de Lázaro, viu lá a família de Lázaro chorando, sofrendo, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus, ele chorou, Jesus, ele sofreu pela perca de um amigo. É claro que depois Jesus, ele ressuscitou a Lázaro. Você vai ver que Jesus operou aquele grande milagre. Então o sofrimento, ele torna o homem maduro. Em Tiago, no capítulo 1 e o versículo 2, está escrito assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. A gente vai ver aqui que o sofrimento, ele pode ser... existem sofrimentos que são consequências da queda, porque a tentação, ela vem do maligno. Ela vem do maligno. Deus, a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o maligno. Então existem sofrimentos que são consequências da queda do homem. Mas não é todo sofrimento que é consequência da queda. Porque existem algumas pessoas que acham dessa forma, que todo sofrimento, fulano tal está sofrendo, está pagando o pecado. Ele está sofrendo por causa disso, porque pecou e tal. Eu estou dizendo a você que existem sofrimentos que são consequências de queda.
de pecado, mas não é todo sofrimento que é consequência de queda, não, viu? Mas existe sim sofrimentos que são consequências de queda, apesar de todo sofrimento, né, o motivo de todo sofrimento não ser a queda, mas existe situações em que a pessoa está sofrendo porque caiu em pecado. Infelizmente, algumas pessoas elas só aprendem quando erram. Muita gente só aprende quando erra. Muita gente, para aprender, é preciso errar. O ideal é a gente aprender antes de errar. Se a gente pudesse aprender sem cair, sem errar, era uma bênção. Mas existem pessoas que, para aprender, elas precisam errar. É tanto que isso gerou até um ditado que as pessoas dizem, né? Que é errando que se aprende, né? Realmente, às vezes, erros geram um aprendizado. Porém, o ideal não é você passar a vida inteira errando para aprender. Ah, eu vou errar para me aprender. Não. Não é necessário para que você aprenda, você esteja sempre errando. Mas que o sofrimento, muitas das vezes, a pessoa está sofrendo por causa de um erro, de uma consequência de uma queda, de um erro. Mas que aquilo vai gerar um aprendizado. Que aquela queda, muitas das vezes, vai gerar um aprendizado. E às vezes a queda fica aquela cicatriz, fica aquela marca. E a pessoa não esquece nunca, às vezes. Quando aprende errando, às vezes as pessoas não esquecem nunca. Porque às vezes entra naquela situação difícil, porque errou, muitas vezes porque fez uma coisa errada e entrou naquela situação difícil e ali fica aquela coisa marcada na sua vida e a pessoa às vezes começa a evitar o erro a partir daquele momento. Então, existem sofrimentos que são consequências de queda. Existem sofrimentos também que são provações. Porque a provação, ela vem de Deus. A tentação, ela vem do maligno. Satanás é quem tenta as pessoas para levar as pessoas à queda, para levarem as pessoas ao erro, porque a gente sabe que Satanás é o inimigo da humanidade. Mas a provação é diferente. A prova, ela vem de Deus. Então existem sofrimentos que são provações, que Deus permite que a gente passe por aquele sofrimento para que a gente amadureça, para que a gente alcance a maturidade. Porque às vezes é necessário chorar o leite derramado para que a gente aprenda. Infelizmente, existem pessoas que elas só valorizam as coisas quando perdem. A maioria das pessoas só valorizam as coisas quando perde. Por exemplo, às vezes tem uma mãe, tem um pai ali, e às vezes ele não abraça a mãe, não abraça o pai, não dá ali uma palavra de carinho para a mãe, para o pai. Mas quando perde, aí vai sentir o desejo de abraçar a mãe, sentir o desejo de abraçar o pai. Por quê? Porque as pessoas, elas muitas das vezes, elas só valorizam as coisas depois que perdem. Então, existem pessoas que é preciso chorar o leite derramado para que aprenda. Então, por isso que muitas das vezes Deus coloca a provação na vida da pessoa. Então, a provação é para que a pessoa amadureça. O sofrimento, muitas das vezes, que Deus permite na vida até de um servo de Deus, você vê que isso aconteceu com Jó. Jó foi provado. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Mas aquilo foi o quê? Foi para destruir Jó? Jó foi destruído com aquilo? Não. Por quê? Porque aquilo foi uma provação. E no final, o que Satanás roubou de Jó
Deus devolveu tudo em dobro a Jó. Então isso é uma provação. É um sofrimento que é permitido por Deus, mas no final tem a vitória e o crente vai se alegrar com aquela vitória que vem da parte de Deus. Então existem sofrimentos que são provações. Então, aqui são as causas de alguns sofrimentos, né? Sofrimentos que são consequências de queda, de pecado, que a pessoa caiu na tentação do maligno. E existem sofrimentos que são provações, que Deus permitiu que a pessoa passe por aquela provação, por aquela luta, para que a pessoa cresça, para que a pessoa amadureça e assim venha se tornar um homem maduro. A provação vem de Deus, a tentação vem do diabo. Então isso fique marcado na sua mente para que você não venha mais se confundir com as coisas. Então, o sofrimento, ele torna o homem maduro. O sofrimento, ele torna o homem maduro. Outra coisa que pode tornar o homem maduro: o estudo das Escrituras torna o homem maduro. Você sabia disso? Que quando você para ali para estudar a palavra de Deus, eu gosto muito quando é à tarde, às vezes eu me levanto ali e gosto de estudar a palavra de Deus. Eu começo a ler a Bíblia, eu tenho alguns livros lá em casa, eu gosto de ler, estudar a palavra. E ali eu fico em oração, estudando a palavra, estudando a Bíblia. E Deus vai me mostrando muitas coisas. E eu vou dizer para você que faz 20 anos que eu estudo a palavra de Deus. 20 anos que eu estudo a palavra de Deus. Eu não sou um ser humano perfeito, porque perfeito só é Deus. Mas a palavra de Deus, ela mudou muito a minha vida. E hoje eu sou um ser humano melhor depois que eu comecei a estudar a palavra de Deus. Eu sou um ser humano mais assim maduro depois que eu conheci a palavra de Deus, depois que eu comecei a estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela aperfeiçoa o ser humano. Então o estudo das Escrituras, ela torna o homem maduro. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, que é o texto básico que eu estou usando, né? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Olha só aqui a importância do estudo da palavra de Deus, meu amado irmão. A palavra de Deus, ela torna o ser humano melhor. Inclusive, você ganha a salvação da sua alma, porque você começa a conhecer a palavra de Deus. Que a gente conhece a Jesus através da palavra de Deus, não é verdade? É preciso alguém pregar a palavra para a gente conhecer Jesus. A gente conhece a Jesus por causa da pregação da palavra. É a palavra de Deus que revela Jesus, o Salvador, para nós. Então é isso que esse texto aqui está querendo dizer para nós. Então, que você receba a palavra de Deus com mansidão, viu? Receba com mansidão a palavra de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, versículo do 13 ao 17, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Você viu aqui? Tá vendo aqui? É aquilo que eu falei. Deus, ele não tenta. Deus, ele prova as pessoas. Ele não tenta. Quem tenta é o maligno. Então Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. É isso que o texto está dizendo aqui. Enfático. O texto é enfático e mostra que como é que são as coisas, como é que as coisas funcionam no reino espiritual. Quem é o tentador é o maligno, não é Deus. Deus não é o tentador, ele não tenta ninguém. Então Deus, ele prova as pessoas, mas cada um
é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Está aqui. O pecado, ele gera a morte. Como é que você vai descobrir isso? Só através da palavra de Deus, irmão. Essa morte aqui é a morte espiritual. A morte espiritual é a distância de Deus. Porque o ser humano que está distante de Deus, ele está morto. Ele está morto espiritualmente. Deus é a vida. Então, no momento em que você se afasta de Deus, você está se afastando da vida. Na medida que você decide, olha, eu vou me afastar de Deus, eu vou me afastar dos caminhos do Senhor. Então você está se afastando da vida e está buscando a morte espiritual. Porque a distância de Deus é a morte. Está aqui. O pecado sendo consumado gera a morte. Então o pecado gera a morte. E você vai ver também em Romanos que diz que o salário do pecado é a morte. Então é isso que o pecado gera na vida dos seres humanos. Então, continuando aqui o texto de Tiago 1, ele diz aqui, do versículo 13 ao 17, ele diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tá vendo aqui? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Olha, Deus, ele está interessado e muito interessado em compartilhar as suas bênçãos com o ser humano. Ele compartilha dons perfeitos que vêm do alto e vem do Pai das luzes, que é Deus, e nele não há mudança nem sombra de variação, ou seja, ele é perfeito, ele é imutável e ele deseja ajudar o ser humano. Então, quando a gente vai de encontro à Bíblia Sagrada e começa a estudar a palavra de Deus, você vai descobrindo o caminho certo para você. Você vai descobrindo o caminho correto. Você vai descobrindo que existe um Deus que está interessado em abençoar você. Mas isso você vai descobrindo quando você começa a estudar a palavra de Deus e começa a ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, em Tiago, no capítulo 1, e versículo 19, versículo 20, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Então, quando você alcança essa maturidade espiritual, você vai ser como esse texto aqui está dizendo aqui, olha. Você vai ser tardio para se irar. Porque existem pessoas, irmãos, que tem aquele pavio curto, né? Qualquer coisinha explode, só precisa uma faísquinha de nada, já está ali explodindo, porque já está no ponto, já está ali sobrecarregado, estressado totalmente ao ponto de explodir. Então qualquer coisa vem e explode. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então por isso que a Bíblia diz que o homem deve ser tardio para falar e tardio para se irar. Nós estamos em um tempo em que todo mundo quer ter a sua própria opinião, em que todo mundo quer ser mais inteligente do que todo mundo, não é? Todo mundo quer falar, mas a Bíblia está dizendo assim, olha, seja tardio para falar. É melhor ouvir do que falar, pode ter certeza, viu? É melhor ouvir do que falar. Então a Bíblia diz, olha, seja tardio para falar e tardio para se irar. É o conselho que a palavra de Deus
dá para nós e a palavra de Deus nunca falha. Então o estudo das Escrituras torna o homem maduro, torna o homem mais calmo, mais tranquilo. Quando ele vai passar pela prova, como ele sabe que nas Escrituras Sagradas está falando de um Deus que é o Deus da providência. Quando a gente pensa que não vai dar certo, aí dá certo. Quando a gente pensa que aquele mês vai ser o pior mês, quando é fé é o melhor mês. Por quê? Porque Deus está cuidando. Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece todos os seus problemas. Ele sabe as dificuldades que a gente enfrenta, meu amado irmão. Ele está ali ciente disso. E Ele quer te ajudar. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai descobrir isso na Bíblia. Que Deus nunca desamparou o seu povo. Que Deus nunca desamparou um servo dele. Então deixa o inimigo, meu irmão. Deixa o inimigo falar. Deixa o inimigo fazer aí a zoada dele. Fique tranquilo, porque Deus está contigo. E se Deus está contigo, se Deus é por nós, a Bíblia diz, quem será contra nós? Quem é o inimigo para se levantar contra um ungido do Senhor? Quem é o inimigo para se levantar contra um servo de Deus? Ele já está caído, ele já está derrotado. Quando você vai estudar as Escrituras, você vai perceber isso. Que existe um Deus ali, olha, que dá vitória ao seu povo. Então, o estudo das Escrituras, ele torna o homem maduro. Outra coisa que torna o homem maduro, o serviço cristão. O serviço, servir a Deus. Servir a Deus torna o homem maduro. Em Tiago, no capítulo 2 e o versículo 26, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé sem obras é uma fé morta. A pessoa que diz assim, eu tenho fé, e não faz nada para Deus, não faz nada para ajudar os seus irmãos, para ele tanto faz, como tanto fez, não se importa com, assim, no sentido de ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Então essa pessoa não tem fé. Porque a fé sem obras, ela é uma fé morta. A Bíblia está dizendo aqui. Assim também a fé sem obras é morta. É morta. Então o serviço cristão, quando eu estou dizendo assim, serviço cristão, eu não estou falando só em você cantar e pregar lá na igreja, não. Que a gente pensa logo isso, né? Todo mundo quer cantar e pregar na igreja. Todo mundo quer ser pastor. Mas, em primeiro lugar, para você ser pastor, primeiro você tem que se converter. Você tem que aceitar primeiro a Jesus. Aí depois, com o trabalhar de Deus ali, aí Deus vai trabalhar na sua vida. Mas parece que essas coisas funcionam dessa forma. Parece que só é pastor quem não quer ser pastor. Eu não queria ser pastor, mas hoje eu sou pastor. Deus me convenceu a ser pastor. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu não queria ser pastor, não. Porque eu era auxiliar, eu auxiliava a obra e via o sofrimento que o pastor tinha, aquela dificuldade, aquela correria, aquela dificuldade. Muitas das vezes o pastor tirava ali do seu próprio salário para pagar as contas da igreja. E eu via aquela dificuldade, aquela luta. Eu digo, não quero um negócio desse não quero isso aí não. Eu não queria ser pastor, mas de repente Deus me chamou e Deus me convenceu a ser pastor. E hoje eu sou pastor. Já fazem 18 anos que eu faço a obra de Deus. Eu comecei em 2002 fazendo a obra de Deus e até hoje estamos aqui. Estamos em 2021, agora em fevereiro vai fazer 19 anos que eu faço só a obra de Deus. Então, que eu sirvo a Deus, quando eu digo que faço só a obra de Deus, é no sentido de trabalhar em tempo integral na obra de Deus. Trabalhar em tempo integral na obra de Deus. Eu larguei tudo para fazer a obra de Deus. Larguei emprego, larguei tudo.
para servir a Deus. Mas eu não estou dizendo que você tem que fazer isso aí, não. Eu fiz isso porque isso foi o chamado de Deus na minha vida. Existe muita gente que é empregada e que faz a obra de Deus, entendeu? E serve a Deus, só que tem essa vida dupla, né? Às vezes quer fazer mais e não pode fazer porque está ali empregado e não tem aquele tempo, né? E eu quis dedicar toda a minha vida, todo o meu tempo a Deus, ok? Então, a Bíblia diz aqui, a fé sem obras é uma fé morta. Então, quando você começa a servir a Deus, você vai se tornando um homem maduro, porque você vai ver a realidade, meu irmão. Você vai ver, você vai sentir na pele ali a guerra espiritual. Você vai ver que o inimigo, quando você ganha uma alma, o inimigo fica furioso com você. Você vai ter essa experiência, entendeu? Você vai passar por essa experiência e você vai ver que aquela fúria do inimigo não é capaz de destruir você, porque Deus está ali contigo, lhe protegendo e lhe guardando em todos os momentos. E aí você vai alcançar essa maturidade ao servir, no serviço cristão, servindo os irmãos, ajudando o próximo, e assim você vai crescendo espiritualmente, vai se tornando um ser humano melhor. É isso que Deus quer para a sua vida, que você alcance a maturidade. Outra coisa que torna o ser humano maduro, as palavras saudáveis, torna o homem maduro. Você sabia disso? Em Tiago, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha só, que versículo fantástico, que texto fantástico. Você quer que eu repita para você? Tiago capítulo 3, versículo 2. Eu vou repetir, que esse texto aqui, ele é fenomenal, ele é fantástico e está nas Escrituras Sagradas. Tiago 3, 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, quem consegue domar a sua língua, é isso que o texto está querendo dizer. Quem consegue domar a sua língua, consegue domar todo o seu corpo. Quem consegue refrear as palavras, que muitas das vezes quer sair, né? As palavras muitas vezes quer sair, se solta ali, a pessoa não consegue se controlar, quer esbravejar, quer soltar o verbo contra as pessoas, né? Às vezes acontece isso. Mas se você consegue refrear a sua língua, você consegue refrear a sua palavra, você é alguém que controla a palavra, então você é alguém que consegue controlar todo o seu corpo. Então as palavras saudáveis tornam o homem maduro. Não é que você vai deixar de ser sincero, não, a sinceridade é muito bom. É uma das coisas que eu gosto muito aqui em Jacobina, na Bahia. Aqui, né, pessoal aqui, os baianos, eles são muito sinceros. Eu gosto muito de trabalhar aqui com esse pessoal aqui da Bahia, porque eles são muito sinceros. A sinceridade aqui da Bahia me conquistou. Você sabia disso? Eu gosto demais aqui da Bahia, porque esse povo é muito sincero, um povo realmente sincero. Mas não é que você vai deixar de ser sincero. Quando você refreia a sua língua, você vai conseguir controlar todo o seu corpo, que às vezes tem palavras que ferem, e às vezes tem palavras que não é necessário a gente dizer. Tem coisa que não é necessário a gente dizer, tem palavras que são desnecessárias. Então quando você começa a ter uma linguagem assim mais saudável, por exemplo, quando você deixa de falar da vida alheia, por exemplo, né? Quando você deixa a vida alheia de lado assim, porque existem pessoas que gostam de falar da vida alheia, a gente sabe disso, né? Eu não estou dizendo aqui nenhum absurdo, existem pessoas que gostam de falar da vida alheia, né? Então quando você deixa assim de falar da vida alheia, quando você deixa a vida dos outros assim de lado, né?
quando você começa a ter uma linguagem assim mais saudável, quando você começa a falar palavras palavras mais voltadas a ajudar as pessoas. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Quando você diz palavras para ajudar as pessoas e não para prejudicar as pessoas, então você vai se tornar um homem maduro. Você sabia disso? Você vai perceber que a palavra ela pode fazer bem, mas a palavra ela pode fazer mal. Quando você descobrir o bem que a palavra causa na vida de uma pessoa, uma palavra assim que vem da parte de Deus, e você vai ver que aquela palavra produziu um bem, transformou aquela pessoa, pegou aquele homem que estava ali caído e colocou de pé, porque tem aquela palavra que sacode as pessoas, né? E salva a pessoa, a verdade é essa. Tem palavra que tira o camarada lá do fundo do poço, mas tem palavra que o camarada tá caindo ali e termina de despedaçar a pessoa. Mas tem palavra que consegue tirar, arrancar alguém lá do fundo do poço, que consegue despertar alguém do sono espiritual. Então, quando você começar a usar esse tipo de palavra saudável, que transforma as pessoas para melhor, você vai entrar por esse caminho e vai perceber que você vai alcançar a maturidade espiritual. Você vai se tornar um ser humano melhor, você vai se tornar um ser humano maduro, porque você vai perceber o bem que a palavra faz às pessoas. Outra coisa que pode tornar o ser humano maduro, a submissão a Deus. A submissão a Deus torna o homem maduro. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, e versículo 7. Então, o texto aqui está falando sobre a submissão a Deus. É importante você ser submisso a Deus se você quer se tornar um homem maduro. Você tem que se submeter à vontade de Deus. Você tem que procurar agradar a Deus. Ser submisso a Deus é agradar a Deus. É agradar a Deus e não agradar ao diabo. A Deus você tem que se sujeitar, mas o diabo você tem que resistir ao diabo. E a Bíblia diz que se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então você vence Satanás resistindo aos ataques que ele muitas das vezes proporciona sobre a sua vida. Então, a submissão a Deus é importante para tornar-se um homem maduro. Outra coisa, a constância torna o homem maduro, você ser constante. Por exemplo, em Tiago, no capítulo 5, versículos 7 a 11, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha só. Então você vê aqui da constância. Por exemplo, o texto está falando aqui da paciência. Por exemplo, um dos maiores exemplos de paciência na Bíblia é o exemplo da paciência de Jó. E você vê o fim que Jó teve. O fim que Jó teve, por ser um homem paciente, foi alcançar o dobro daquilo que ele tinha.
o dobro daquilo que ele tinha perdido. Ele foi paciência, ele perdeu tudo, mas mesmo assim ele não se desesperou. Mesmo assim ele adorou a Deus. Mesmo assim ele glorificou a Deus em meio àquele sofrimento. Ele foi constante. Ele adorou ao Senhor. Ele ficou firme, confiante que Deus havia de recompensar a ele no tempo certo e que, na verdade, Jó estava mais interessado em glorificar a Deus, em adorar a Deus. E ele disse: olha, Pai, graças te dou, Pai, porque assim que como saí do ventre da minha mãe, aqui estou. Ele estava sem nada e glorificou a Deus pela sua bondade, pela bondade de Deus e pela fidelidade de Deus. Ele agradeceu a Deus por ter existido e pronto. E é isso. Ele foi paciente, ele foi constante, ele foi firme ali com o Senhor e não abandonou a Deus por causa da prova. Mesmo assim, ele serviu a Deus em meio ao sofrimento, não abandonou os caminhos do Senhor por causa do sofrimento. E para finalizar aqui a mensagem, ganha almas torna o homem maduro. Uma das coisas mais gloriosas, mais abençoadas que tem é você conseguir ganhar uma alma para Jesus. É uma coisa fenomenal. Quando você consegue conduzir uma pessoa a Cristo através da palavra, é algo muito glorioso, e a Bíblia diz que vai ter um galardão no céu quem faz isso. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 19 e 20, diz assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só o que o texto aqui está dizendo, né? Se alguém converter, tirar alguém do caminho do erro, né? Converter do erro, do seu caminho, um pecador, né? Ou seja, tirar um pecador ali do caminho errado, converter aquela pessoa, conseguir ganhar aquela pessoa. A Bíblia diz que essa pessoa salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, você vai se tornar um ser humano mais maduro, mais consciente das coisas de Deus. Você vai se tornar um ser humano mais realizado no momento em que você conseguir converter pecadores a Cristo. Esse, inclusive, é um dos papéis primordiais da igreja aqui na Terra. É isso. É o trabalho, um dos trabalhos, uma das prioridades da igreja aqui na Terra é isso. Ela trabalha, tem como prioridade converter pecadores a Cristo, salvar pessoas da morte, né? Da morte espiritual. Então a Bíblia diz aqui que quem consegue fazer isso salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, a gente pode perceber que esses 7 itens aqui, é claro que tem mais. Claro que existem mais coisas que vai tornar o ser humano mais maduro, mas a gente pode perceber que essas coisas aqui eu frisei como as principais coisas, né? O sofrimento, o estudo das Escrituras, o serviço cristão, as palavras saudáveis, a submissão a Deus, a constância, ganhar almas. Tudo isso aqui vai tornar você um ser humano mais maduro no momento em que você colocar essas coisas em prática.
Porque, meus amados irmãos, a própria Bíblia diz que nós não devemos apenas ouvir a palavra. Ouvir a palavra é algo muito maravilhoso. Você já está ouvindo a palavra, você já está em um caminho bom, já é uma bênção. Ouvir a palavra já é uma coisa muito boa. Você está ouvindo a palavra. Mas é importante, além de ouvir a palavra, é importante também você colocar a palavra em prática. É praticar o que está nas Escrituras é importante também. Não é apenas ler, não é apenas ouvir, mas tem que também praticar o que está na palavra de Deus. Deus, ele deseja te ajudar. Deus quer que você se torne um ser humano melhor. Deus quer que você se torne um servo de Deus mais aperfeiçoado. E nós estamos trazendo essa palavra aqui nesse momento para ajudar a você se tornar esse servo de Deus ou essa serva de Deus, se tornar um servo de Deus ou uma serva de Deus, mas que serve a Deus de maneira mais aperfeiçoada, que você venha subir de nível, que você venha crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, para que muitas vidas sejam abençoadas através de você. Você sabia que você pode ser um canal de bênção? Que Deus quer lhe usar na terra como um canal de bênção? Então que você venha se colocar nas mãos de Deus, e Deus deseja te ajudar e te abençoar. Então essa palavra de Deus de hoje, que Deus vos abençoe. Agora vamos ao momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, nós exaltamos e glorificamos ao teu nome, porque o Senhor verdadeiramente é Deus e não há outro além de ti. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz, por esse momento tão especial, onde a tua palavra foi de encontro ao nosso coração. Que o Senhor venha abençoar essas vidas, chega com a providência, abençoando, protegendo, livrando este povo de todo mal e ajudando a todos em nome de Jesus. Amém. Então essa é a palavra pastoral de hoje. Olha, amanhã eu vou estar aqui na Igreja de Cristo em Jacobina, às 7h30 da noite, na Rua dos Veteranos, número 180, Centro Matriz. Amanhã é o culto de doutrina e você é o nosso convidado especial para ouvir a palavra de Deus. Sexta-feira eu vou estar aqui na congregação na Cidade do Ouro, na casa da irmã Regina. No sábado nós vamos estar aqui na Jacobina 13, realizando um culto na casa de Diná, às 7h30 da noite, aí no Caminho 16, no Jacobina 13. E no domingo é o culto de Santa Ceia aqui na Igreja de Cristo em Jacobina, na sede, na Rua dos Veteranos. Um abraço, Deus abençoe a todos. Sábado eu estou aqui na Rádio Jaraguá FM com o programa Voz Evangélica da Igreja de Cristo, das 11 às 12h30. Um abraço, Deus abençoe a todos. Tchau. 94,5 Jaraguá, 100% Jesus. Jaraguá FM 94,5, do jeito que você gosta. O projeto de lei complementar para a criação do, entre outros projetos em tramitação nesse parlamento, bem como a independência do Banco Central. O atual cenário em que o Brasil se encontra exige de todas as autoridades públicas uma atuação ainda mais coordenada, integrada, harmônica e fulcrada no espírito público para, juntos, construirmos um Brasil mais próspero e mais justo para todos. A participação de nosso parlamento é indispensável para o alcance desse objetivo. Bolsonaro lembrou ainda de investimentos em habitação e saneamento. Foram entregues ano passado mais de 370 mil moradias. O investimento em saneamento básico passou de 2,5 bilhões de reais.
Volto com vocês, Naz e Gabriela. Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. E mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje no Palácio do Planalto os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Os 3 líderes conversaram sobre as prioridades do país e a harmonia entre os poderes. Assim como na mensagem ao Congresso, Bolsonaro destacou temas como o enfrentamento à pandemia do coronavírus e retomada da economia no país. No encontro com o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente Jair Bolsonaro apresentou sugestões de pautas e projetos prioritários. Bolsonaro destacou temas na área da saúde, principalmente o enfrentamento à pandemia, assim como pautas econômicas e reformas, e ressaltou a harmonia entre os poderes. Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado, e possam ter uma certeza absoluta, né? O clima o melhor possível e imperará a harmonia entre nós. Nessas sugestões de pautas, assuntos voltados, obviamente, para a pandemia, a saúde, economia e reformas do Estado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a manter um diálogo pacífico com o Executivo, resguardando a independência entre os poderes. Ele disse que vai submeter aos líderes as sugestões do Executivo. O foco principal, e também o do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, é o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia, com a disponibilização de vacinas, evidentemente, e a recuperação econômica do Brasil, que é algo que eu peço que todos os brasileiros acreditem, que nós vamos trabalhar pacificamente para recuperar a economia do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se comprometeu a trabalhar em parceria, priorizando temas centrais para o país, como as pautas econômicas. Uma preocupação 100% voltada para o combate à pandemia, inicialmente, com todas as facilitações legislativas que nós possamos construir, as pautas econômicas, as pautas estruturantes. Vamos manter um clima harmônico, de muito trabalho, de muito diálogo e de muita responsabilidade esse ano para minimizar todos os efeitos danosos e produzir um clima absolutamente de normalidade e progressivo trabalho no Brasil. Outros projetos prioritários do governo indicados aos líderes legislativos foram a reforma administrativa, a PEC emergencial do ajuste fiscal e o Pacto Federativo. Reportagem Glauco de Queiroz. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou. No encontro, eles trataram de projetos de integração energética e infraestrutura comuns que vão estreitar os laços e beneficiar a população dos dois países. No encontro entre os presidentes de Brasil e Uruguai, foram tratados projetos de infraestrutura em transporte, como a construção de uma nova ponte entre os dois países e a criação da hidrovia do Mercosul, que vai abranger mais de 300 municípios brasileiros. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, comentou o andamento dos dois projetos e afirmou que eles vão estreitar os laços com os uruguaios. Um dos objetivos da nossa política de transportes é a integração regional sul-americana. Temos alguns projetos muito importantes. Primeiro, a dragagem da Lagoa Mirim, que vai fazer com que a hidrovia do Mercosul se torne uma realidade. Um projeto que está bem equacionado e a gente tem condições de fazer. E o segundo projeto de integração é a segunda ponte do Jaguarão. Também já temos projetos, tão logo a gente tem um orçamento, nós vamos fazer a ponte que vai fortalecer esses laços que existem entre Brasil e Uruguai. Outro tema discutido no encontro foi a integração energética entre Brasil e Uruguai. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, explicou que atualmente o Brasil importa energia do Uruguai e da Argentina e destacou a importância dessas trocas para a segurança energética do país. Em face da crise hídrica que o país passa, o Brasil passa, desde outubro do ano passado, nós estamos importando energia do Uruguai e também da Argentina, e isso mostra que essa integração é importante para a segurança energética dos países e nós estamos trabalhando para que ela cada vez